Gente, eu quero falar com vocês sobre Isaías, capítulo 55. E a gente tem uma máxima no ministério e entre os pastores e pregadores, é que a pregação deve falar primeiramente conosco, né? Nós devemos pregar para nós mesmos, como quem o faz assim na frente do espelho, para depois pregar aos outros. Eu acho que isso acaba acontecendo às vezes, talvez nem sempre. Mas confesso que esse tema tem me desafiado muito assim, a pregar para mim mesmo. Porque a gente está falando de hábito, a gente está falando de disciplina, e de hábitos espirituais e de disciplinas espirituais. E eu sou aquele, talvez, clássico brasileiro, vamos dizer assim, muito pouco disciplinado. Eu sou muito esforçado, eu acho, eu sou intuitivo, vou no feeling, vou seguindo as coisas assim, como vai acontecendo na vida, e sou muito pouco metódico e disciplinado para várias coisas. Mas essa disciplina e algum método, alguma repetição, ela se faz necessária. E por mais que na nossa personalidade isso seja um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil, é verdade que uma base fundamental de disciplina, de repetição e de bons hábitos são fundamentais. Até porque essas repetições, elas vão se dando na nossa vida cotidianamente, ainda que a gente nem perceba. E às vezes as repetições são boas, e a gente denomina isso bons hábitos, e às vezes as repetições são más, e a gente denomina isso maus hábitos, ou até vícios. Então, o que a gente está buscando, especialmente nesse início de ano, é como é que a gente entra num ciclo e num circuito de boa repetição. Como é que a gente entra num fluxo de bons hábitos e de hábitos espirituais que sejam impactantes e transformadores para a nossa vida e para a vida da nossa igreja e para a vida de quem caminha perto da gente. E hoje o nosso tema é comida. Não só essa comida que entra na boca e é digerida do estômago e nos intestinos, da qual eu gosto muito, mas inclusive da palavra de Deus como comida. Vamos para Isaías capítulo 55. Deixa eu tentar usar aqui o meu controlinho, para ver se vai. Eu acho que não está indo aqui. Eu acho que entrou errada a apresentação. Talvez, porque não é essa não. Isaías 55, eu vou ler o capítulo todo. Isaías 5. Opa, agora acho que foi, hein? Obrigado. Isso, deixa no modo da apresentação para mim, que acho que aí vai dar mais certo. Muito obrigado, gente. Isaías 55 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos a mim e ouçam-me, para que a sua alma viva.
Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele, por enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela conduzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Vamos orar de novo? Pai, a gente confia muito no Teu Espírito Santo e a gente pede que Ele continue a nos conduzir e que Ele venha falar conosco por meio da Tua palavra, que de fato ela não volte vazia, mas encontre no lugar no nosso coração. Amém. Eu li um capítulo inteiro de Isaías, isso não é nem tão comum assim nas mensagens, e tem muita coisa para se dizer aqui. Mas eu quero me ater especialmente nas palavras do profeta quando ele fala de comida. Vinde, comei, bebei, vinde, comprai sem dinheiro e sem custo. Essa coisa de chegarmos a Deus famintos e sermos alimentados, chegarmos a Deus com sede e sermos saciados, é uma figura comum na Bíblia. O próprio Jesus disse que Ele é o pão da vida. E a ceia marca esse pão. Ele diz, vocês participam da minha carne na ceia, do meu corpo. Vocês participam do meu sangue quando tomam o cálice. Então esse símbolo na Bíblia de um Deus que não só nos alimenta, como é o nosso próprio alimento, é muito comum. Jesus disse lá para a mulher samaritana, olha, se você beber da água que eu te der, você não vai ter sede, pelo contrário, vai saciar a sua sede e vai jorrar em você uma água para a vida eterna. Então esses símbolos de comida e de bebida na Bíblia, eles são muito fortes e muito importantes. E falando de uma realidade espiritual, eu quero dizer que nós precisamos voltar para essa frase que já virou do senso comum, que é, você é aquilo que come. Isso está na boca de nutricionista, está na boca de coaches alimentares e treinadores. Agora, você já pensou naquilo que você come espiritualmente falando? Você tem pensado naquilo que de fato alimenta a sua alma? É isso que a gente quer conversar. E é verdade, todos nós temos fome. O fato de sentirmos fome, de que precisamos comer, é uma característica estrutural da biologia humana. Porém, a direção que a nossa fome toma,
o objetivo de nossa fome é em grande parte aprendido. Essa frase foi um soco assim no meu estômago. Porque eu estou no grupo dos sujeitos que comem muito. Eu digo que minha mãe me deu tanta coisa para abrir o apetite, que o apetite não fechou mais. Eu não sei se você é dessa época, mas eu sou da época que a mãe batia biotônico Fontoura, emulsão de Scott, ovo de pata e leite condensado. Então isso era uma bomba assim. E para mim isso já era o alimento, né? Mas minha mãe dizia que isso era só para abrir o apetite do filhinho dela, que era quase desnutrido, como vocês podem ver. Então eu sou desses aí, né? Então essa coisa de comer, eu sou de uma família baiana. Então a coisa da mesa, da comida, eu sou de uma família que meus tios comiam feijoada no café da manhã, farofa de carne com banana da terra frita logo cedo. Esse é o negócio. Esse é o padrão. E se você não come na casa de um parente, é porque você não gosta da pessoa ou não gosta da comida da pessoa. Isso é uma grave ofensa. Então tem que comer e comer muito para que fiquem todos felizes e contentes. Então essa é a tradição lá da minha família e eu venho mantendo com sucesso. Só que o que eu aprendi, eu já tinha essa ideia, mas eu acho que esse texto desse livro, Você é Aquilo que Ama, está recomendado aí para vocês o livro, é que é possível a gente disciplinar a nossa fome. E eu sempre pensei nesse disciplinar a nossa fome na perspectiva da quantidade. É possível disciplinar a fome na perspectiva da quantidade. Então todas as consultas com nutricionistas que eu já fui numa dúzia deles, não que eu tenha seguido, mas eu fui na consulta, pelo menos na primeira. E os planos alimentares têm lá uma perspectiva de quantidade, claro. E de o que comer também. E o que essa direção e o objeto da nossa fome não é só instinto biológico, mas é aquilo que a gente vai aprendendo e absorvendo culturalmente. E é muito louco pensar isso, de você viajar para lugares do Brasil, ou de São Paulo, ou do interior, ou até do mundo, e você perceber, por exemplo, padrões alimentares muito diferentes. Coisas que às vezes nos embrulham o estômago. Eu já estive na Ásia, e na Ásia, esses noodles, esses macarrões com ovos boiando, né? Essa coisa que para mim já não cai muito bem, nem no almoço, eles comem no café da manhã. Então o café da manhã de um bom hotel asiático tem já costelinha de porco, tem lá essas macarronadas doidas, tem lá um monte de carne de comida que a galera come de manhã. O café da manhã no Oriente Médio tem salada. O nosso guia que trabalhava comigo lá em Israel, ele sentava na mesa do café da manhã com alface, tomate, pimentão, pepino e comia uma baita saladona no café. E isso é lugar comum para eles. Não tinha lá uma banana da terra, não tinha lá um cuscuz, não tinha lá um queijo coalho, né? É outra cultura. Então, significa que aquilo que a gente fala, a nossa fome, e aquilo que desemboca da fome para a vontade de comer certas coisas, tem muito a ver com aquilo que a gente aprende, e aquilo que a gente vai repetindo. O nosso padrão paulistano, é pão. Pão francês, que alguém já disse que não tem na França. Preciso ir lá para ver se tem ou não tem, mas o pão francês tem aqui. E esse é o nosso padrão. O padrão clássico paulistano. Pão francês na chapa. Pãozinho na chapa, cafezinho com leite. Esse é o clássico dos cafés da manhã, né? Dos botequins, das padarias. E às vezes das nossas casas.
Mas isso é uma cultura. Porque há outras casas que têm a fruta, há outras culturas que é a salada, e há outras culturas que é a própria comida logo cedo. Isso são comportamentos aprendidos. E a gente diz, nossa, eu não sou ninguém se eu não tomar um café e não comer um pão de manhã. Mas quem disse que tem que ser assim? Ou quem disse que tinha que ser assim? Ou quem nos acostumou assim? O nosso ambiente de casa, a nossa cultura, os nossos pais, o hábito dessa casa, né? Padrão de acordar cedo, já ir na padaria buscar o pão, trazer para a mesa. Esse é o nosso padrão. O padrão da minha casa sempre foi esse. Acordar cedo, pão com manteiga todo dia, final de semana, pão com manteiga e queijo, presunto, né? Final de semana, uma incrementada aí no café da manhã. Então perceba que a nossa fome tem demanda física, biológica, mas a direção que a nossa fome toma tem muito da disciplina que a gente coloca e que a gente se coloca e que colocam sobre nós, nas nossas casas, nos nossos pais, nas nossas origens familiares. E isso pode ser bom ou ruim. Há muitos pastores que se ressentiram da ausência das pessoas na celebração dominical no pós-pandemia. E por quê? Porque as pessoas tiraram dos seus hábitos, das suas agendas, o domingo como um dia de culto e de celebração. Então perceba, às vezes um hábito que foi criado, e um ótimo hábito, um bom hábito espiritual, de repente foi vetado, por questões de pandemia, saúde, a gente sabe bem, e nem sempre foi retomado. Aquela rotina de antes não voltou. Aquele hábito, aquele modo repetitivo, não retomou as agendas e as vidas das famílias. É disso que se diz do movimento do chamado desigrejados ou desigrejamento, que é a pessoa que tem a fé, que permanece com as mesmas crenças, com as mesmas convicções, só que saiu da agenda dela a vida comunitária. Saiu da agenda dela a presença na igreja. Saiu da agenda dela esse hábito. Só que os hábitos, eles não são vazios. O hábito não é uma coisa só mecânica. Ela é mecanizada a partir da repetição, né? Tudo que a gente faz muitas vezes entra no nosso fluxo de execução sem a gente parar para pensar. Está automatizado, está habituado. Mas cada um desses hábitos cria um padrão na nossa vida e na nossa mente. E esses padrões nos trazem saúde ou doença. É um padrão nacional você acordar e escovar os dentes. Esse é um padrão. Mas você já parou para pensar que esse padrão não é assim em todas as culturas? E não foi sempre assim na nossa cultura? Mas em algum momento começou-se a difundir essa ideia da importância da saúde bucal, e que para essa saúde bucal seria fundamental escovar os dentes, principalmente quando acorda e antes de dormir. E depois das principais refeições, que daí melhor ainda. Mas esse hábito foi sendo automatizado a ponto de hoje ninguém questionar. Salvo o Estevão, que ainda questiona escovar o dente de manhã e à noite quando ele está com sono. Mas acho que é só o Estevão, né? O restante escova numa boa. Mas hoje, um adulto, é impensável alguém questionar isso. Alguém pensar assim, não vou escovar o dente. Não, esse é um hábito que não faz sentido e não vou mais. É uma loucura, é uma insanidade, qualquer um de nós vai dizer. Isso já entrou na nossa cultura, está introjetado de uma forma que isso sequer é pensado.
já está no fluxo do automático. Mas isso desemboca e desenvolve uma realidade quanto à nossa saúde bucal, por exemplo. Quanto ao cuidado do nosso corpo. Então, isso diz para nós que os hábitos, eles vão formando coisas em nós que são importantes para nós. E quando a gente sai do fluxo positivo, a gente tem que se disciplinar a voltar para ele. E a gente precisa aprender então a direcionar a nossa fome. Então, o que vai fazer você ser quem você é, não é apenas o que você come, mas o que você quer comer. E esse é um ponto que a gente tem conversado aqui. Como os nossos desejos vão formando quem a gente é. Então não é sobre simplesmente você é aquilo que come, mas o que você deseja comer. E como é que você alimenta ou veta os seus apetites e os seus desejos. Isso vai te formando. Uma coisa muito interessante, por exemplo, e que não mente, são os algoritmos das nossas redes sociais. Os algoritmos das nossas redes sociais entregam muito os nossos apetites. Por quê? Porque eles estão treinados por inteligências artificiais e programações a nos dar justamente o que a gente pede. E nos dá em mais quantidade. Então eles vão mapeando tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente curte, tudo aquilo que a gente comenta, tudo aquilo que a gente compartilha, tudo aquilo que a gente pesquisa, e vão nos alimentando mais. Não é verdade? A gente olhou um vídeo sobre alimentação e vai nos chegar uma enxurrada de conteúdo sobre alimentação. Nós pesquisamos algo sobre um eletrônico e vai nos chegar uma enxurrada a respeito daqueles eletrônicos. Mas é verdade também, se você consumir conteúdos de drogadição, vai te chegar uma enxurrada de conteúdos te oferecendo isso. Se você ir lá para os sites dos chamados conteúdos adultos, o algoritmo vai entender e vai te mandar ainda mais essas coisas. Então, nós temos de aprender a disciplinar nós mesmos e disciplinar inclusive o algoritmo, para que os algoritmos nos ofereçam aquilo que é bom e não aquilo que é ruim. Aquilo que nos põe no caminho da virtude e não do vício. E isso deve alimentar efetivamente a nossa alma e orientar os nossos desejos. E é muito comum a gente dizer isso quando um homem, isso afeta muito mais os homens, se viciam em conteúdos pornográficos, eles veem cada corpo como um pedaço de carne. Porque isso vai orientando o seu desejo. Isso vai orientando o seu olhar. Isso vai orientando a sua cabeça. E isso vai colocando ele nessa rota e nesse vício. Então, nós somos formados também pelos nossos apetites. E é interessante porque a Bíblia vai dizer para a gente ter sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Então a pergunta hoje é a pergunta da música: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? O que orienta a sua fome? O que orienta a sua sede? Porque se você se orientar de que na sua sede você precisa de Coca-Cola gelada, com pedras de gelo,
e aqueles borbulhas, esse vai ser o seu padrão. O seu padrão para matar a sede vai ser a Coca gelada. Mas se você quiser seguir um caminho mais saudável, está aqui a nutricionista na primeira cadeira, você vai tomar uma água gelada, com limãozinho e gelo também. E se você quiser umas borbulhas, pode tomar água com gás. E isso vai ser aquilo que vai matar a sua sede. E é muito legal quando a gente é pai e mãe nesse aspecto, né? Por exemplo, meu filho ainda não experimentou praticamente, ou ainda não se apegou às bebidas gasosas, ainda bem. Então ele não toma refrigerante. E para ele, tudo que tem gás é ruim. Na lógica da cabeça dele, o gás é algo ruim para o paladar dele. Porque ele não está treinado para o gás, ainda bem. Em casa a gente conseguiu abolir o refrigerante, mas a Cris é ultra viciada em água com gás. Então em casa são 40, 50 águas com gás, garrafinha por mês. A gente vai no mercado e o carrinho vem cheio de água com gás. É o que mais tem no meu carrinho do supermercado, é água com gás. Mas é muito louco, porque no fluxo do dia a dia dela, quando ela deixou de tomar refrigerante, meio que substituiu para água com gás, né? Isso é um movimento comum que as pessoas fazem. Ela focou tanto na água com gás que ela fala que a água comum já não mata mais a sede. Não, eu estou com sede de água com gás, ela diz. Mas tem água gelada aí, aguinha filtrada, aguinha boa. Não, mas eu quero com gás. Desce lá, vai no mercado comprar com gás, que a minha água com gás acabou. Aí vai eu comprar água com gás. Mas por quê? Porque de fato a gente treina o nosso desejo. A gente treina o nosso paladar. A gente treina o nosso apetite. E a gente treina os nossos apetites e paladares espirituais também. É por isso que quando a gente se aproxima da palavra de Deus, e essa palavra de Deus é um alimento para nós, nós queremos mais esse alimento. Nós queremos mais conhecimento. Nós ficamos querendo saber. Eu lembro quando eu me converti, eu me aproximava da Bíblia, querendo ler tudo, querendo saber tudo, querendo entender tudo. E como às vezes, numa rotina variada, em que a palavra de Deus vai ficando distante de nós, o contrário acontece. Parece que é muito difícil, parece que é muito complicado, parece que é muito incompreensível, parece que é muito entediante, parece que é muito monótono, parece que é uma leitura que não tem sentido. E a gente vai se afastando. Aquele alimento não está mais no nosso paladar. Aquele alimento já não nos comunica mais nada. Só que a gente tem que lembrar que às vezes os bons alimentos, eles têm um amargor, às vezes. Os bons alimentos não são doces o tempo todo. Se você se entupir de açúcar, o açúcar é doce o tempo todo. Mas se você for para as frutas, há frutas doces, há frutas azedas. Há frutas que ficam doces com o tempo. E há frutas que, a depender da estação, está sem doce, está sem graça. Mas há propriedades ali boas para o nosso corpo. Há propriedades ali saudáveis ainda que haja essa variação do gosto. Mas o que a indústria faz? A indústria taca açúcar, taca sal, taca condimentos, e isso vai treinando os nossos paladares, né? Quem de nós na infância não se entupiu de miojo, salsicha, tudo que é cheio de sal com açúcar, com condimentos, com um monte de coisa, que nos viciam, literalmente. E como às vezes a gente teve e tem essa luta hoje ainda, de direcionar o nosso apetite para uma outra coisa. Para aquilo que na nossa consciência, e aí esse é o ponto, na nossa consciência a gente sabe o que é bom. Na nossa consciência, na nossa inteligência, na nossa capacidade intelectual, a gente já sabe o que é bom.
A gente já sabe o que alimenta, o que não alimenta. A gente já sabe o que é uma caloria boa, do que é uma caloria vazia, sem benefício nenhum para o nosso corpo. A gente já sabe. Mas não basta saber. É preciso orientar o nosso desejo. É preciso disciplinar aquilo que a gente quer e deseja para nós. E a arrancada para essa orientação é sempre mais difícil. Porque quando entra no fluxo do hábito, aí é uma maravilha. Quando você acostumou a comer alface todo dia, até faz falta o dia sem alface. Agora quando você não está no hábito, fica um negócio meio sem graça, um negócio meio chato de ficar lavando, de ficar temperando. Tudo é fluxo do hábito. Tudo é como a gente orienta e se alimenta. E por trás daquilo que a gente se orienta e se alimenta, está aquilo que a gente deseja. E como a gente alimenta o nosso desejo. E aí sim, o nosso desafio é sermos maduros e corajosos para disciplinar a nossa mente e o nosso coração. E dizer não para o nosso desejo mal. E dizer, eu desejo o que é mal nesse momento. Então eu tenho de dizer não para o desejo mal. Para que eu siga um fluxo daquilo que é bom e passe a desejar o que é bom. Então esses apetites, por sua vez, nos estimulam a rotinas. Calma aí. Os apetites nos estimulam a rotinas e a rituais que se solidificam em hábitos. Então a gente precisa criar rotina. Da rotina vira um ritual, né? Eu falei do escovar os dentes, por exemplo. Essa rotina vira um ritual padrão. Esse ritual solidificado é um hábito. É assim que se consolidam os hábitos. Tem muita loucura sobre como se consolida, em quantos dias, e isso tudo é incerto. Mas o que se sabe, que todo mundo diz, que o negócio é repetição. Quanto mais você faz, mais automatizado ficar, mais fácil de se fazer. Quanto menos você faz, mais difícil. O Bruce Springsteen, acho que é assim, diz que todo mundo tem um coração faminto. Agostinho, que com certeza é antes dele, diz que nós temos um vazio do tamanho de Deus no nosso coração. E o nosso coração só será saciado quando encontrar-se com Ele. Os rituais mudaram os meus hábitos, que por sua vez geraram novas fomes corretamente ordenadas. O objetivo aqui é você sair daqui dizendo, eu estou com fome da palavra de Deus. Eu estou com fome da Bíblia Sagrada. Eu estou com fome de orar. Tanto tempo que eu não oro de joelho, que eu preciso hoje orar de joelho em casa. Porque eu preciso desse tempo com Deus. Eu preciso alimentar esse desejo, esse bom desejo. É assim que a gente quer viver. É assim que a gente quer formar hábitos espirituais. É isso que a gente quer oferecer para os nossos filhos, não é? Nem os piores traficantes, nem os mais convictos alcoólatras querem os seus vícios para os seus filhos. Eles não querem. Eles querem formar em seus filhos bons hábitos também. Eles podem querer o mal para o filho dos outros, mas para os deles eles não querem. Porque eles sabem o que é ruim. E nós temos de enfatizar, assim como a gente tem de cuidar da alimentação dos nossos filhos, para que eles não sejam viciados em coisas que não prestam, nós temos que cuidar dos hábitos espirituais da nossa casa, para que eles também tenham um fluxo naquilo que é bom.
para que eles desejem vir para a igreja. Uma das grandes alegrias da minha vida, eu espero que dure para sempre, é a animação do meu filho para vir para a igreja. É um negócio extraordinário. E eu sei que isso acontece com muitas crianças da nossa igreja, e isso me deixa muito feliz. Porque eles se alegram, eles se animam de vir para a igreja. Por isso que a gente suporta certos barulhos aqui, certas bagunças. Por quê? Porque a gente quer que eles continuem sentindo que a igreja é um lugar bom, é um lugar gostoso, é um lugar para eles virem todos os domingos e todos os outros dias que forem possíveis. Porque a gente quer que este hábito seja formado neles desde bebezinhos. Que eles entendam que isso é importante, que essa vivência, que essa comunhão, que esse aprendizado, que esse ritual de acordar domingo de manhã e vir à igreja é algo bom, é algo abençoador, é algo que eles não tenham que pensar, será que eu vou para a igreja domingo? Não, quando isso entra no nosso fluxo, no nosso hábito, não há esse pensamento, será que eu vou? A gente só vem. Porque está no fluxo. Você não pensa assim, será que eu vou trabalhar segunda? Será que eu vou trabalhar terça? Você só vai. Está no fluxo, está na necessidade. Está no seu hábito, está na sua vida. Eu perdi meu retorno aqui, viu, gente? Não sei o que aconteceu aqui com a TV. Mas eu queria já caminhar para o final, para te lembrar que nós temos de querer coisas boas. Mas para a gente conseguir essas coisas boas, espirituais e dieteticamente falando, já que a gente falou tanto de comida, a gente precisa, eu quero citar uma frase para vocês. Aprender a amar exige prática. E prática exige repetição. Você deseja amar? Vamos lá. Obrigado, acho que eu devo ter apertado alguma coisa aqui sem querer. Aprender a amar exige prática, e a prática exige repetição. Você deseja amar? A liturgia da adoração cristã é a prece de amor que oramos repetidas vezes, dada a nós pelo Espírito, exatamente com o fim de cultivar o amor que Ele derrama no nosso coração. A nossa adoração, a nossa oração, ela vai se repetindo. E isso cultiva no nosso coração amor. Amor a Deus, amor à igreja de Deus, amor à palavra de Deus, amor à comunhão com Deus. Mas isso só será uma realidade se for repetido. Repetido, repetido e repetido. Pense na sua vida espiritual, como você deve pensar na sua vida física. Repetir bons hábitos. Repetir a ingestão de bons alimentos. Repetir exercícios. A musculação é cheia de repetições, né? E essas repetições fortalecem nossos músculos e nos dão mais saúde. Repetição. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que isso vire um hábito que tome conta da nossa vida e isso seja o fluxo natural. E eu sei que a nossa vida tem sido tomada por hábitos não tão bons. Quem consegue fazer um número 2 sem levar o celular para o banheiro? Para ficar fazendo alguma coisa sentado. Quem consegue dormir sem mexer no celular e às vezes ter o celular ainda do lado da cama? Quem consegue acordar, abrir o olho e já ir para o celular para ver as notícias ou as interações das redes? São hábitos que vão se formando. Quando a gente nasceu nem tinha celular. Mas agora a gente não sabe o que é viver sem.
hábitos que vão tomando conta de nós. E nós não podemos embarcar neles sem refletir. Nós não podemos simplesmente seguir o fluxo da sociedade, do mundo, que é assim. Não, não é assim, não precisa ser assim. E aquilo que você tem feito tem que ter um porquê de você estar fazendo. Tem que ser consciente, para que as coisas não te dominem, para que você tenha domínio sobre as coisas, inclusive sobre o seu desejo, sobre o que você come, sobre o que você bebe. Então a minha oração hoje vai ser que Deus nos dê fome e sede dele mesmo. Que Deus oriente o nosso desejo para ele, para que nós sejamos satisfeitos na alma, para que a gente seja satisfeito no profundo do nosso ser. É isso que eu quero, e é isso que cada domingo a gente precisa vir aqui e se alimentar, e se satisfazer daquilo que Deus tem para nós. E a palavra de Deus é de fato a nossa comida. O Espírito Santo é de fato a nossa bebida, que melhor vai nos saciar e que de todas as formas irá nos abençoar. Amém? Fica de pé, por favor. Deus amado, o Senhor é aquele que nos dá de comer, natural e espiritualmente. Jesus Cristo é o nosso pão, o pão vivo que desceu do céu, o pão que nos alimenta, que sacia a nossa fome. O Espírito Santo é o azeite, o sangue de Jesus é o vinho. O Espírito também pode ser uma água que sacia a nossa sede, que gera em nós uma fonte para a vida eterna. Senhor, nos ajude a disciplinar os nossos desejos. Nos ajude e nos direciona para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é virtuoso, para aquilo que é abençoador, que abençoa a nossa vida, que abençoa a nossa casa, que abençoa a nossa sociedade, que abençoa o nosso país, que abençoa o nosso mundo. Que a gente seja orientado por virtudes da palavra do Senhor, e que isso seja transformador para nós, para a nossa vida, para os nossos filhos, Pai. Dá-nos força para repetirmos bons hábitos. E dá-nos força também para resistirmos aos vícios, às tentações, aos pecados, aos maus hábitos que nos matam, que matam o mundo, que matam as pessoas, que matam a sociedade, que acaba com a nossa saúde espiritual e humanamente falando, Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.